Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá, eu sou o Rafael Gesualdi e este é o nosso Padcast, trazendo semanalmente temas importantes do universo da pediatria. E o episódio de hoje promete. Então, vamos nessa? Muito bem, falaremos hoje sobre um tema bastante extenso e importante, a vacinação. Inclusive, o tema de hoje será dividido em duas partes. Teremos podcast sobre vacinação hoje e na próxima semana também. E para falarmos sobre esse tema, eu convoco ela, que eu espero que esteja com a caderneta de vacinação em dia. Olá, doutora Tatiane Maete. Olá, tudo bom? Olha, hoje eu acho que é um dos temas mais importantes, tanto que a gente teve que dividir em 2 episódios, porque é muito grande. Já deu até revolta, né? Teve até guerra por causa de vacina. E esse tema é muito, muito, muito importante. Eu acho que para qualquer idade, as mães acabam, depois de uma certa idade, esquecendo de vacinar o seu filho. O segundo episódio é exatamente a partir de 1 aninho de idade, quais são as vacinas. As mães de adolescentes acabam esquecendo que o adolescente também tem vacina, o adulto também tem vacina, a grávida tem vacina, tem muita vacina hoje por aí, e as pessoas não entendem o porquê a gente dá vacina, o que acontece no nosso corpo, o porquê da importância da vacina. Então hoje eu vou tentar dar uma explicada, apesar de ser muito conteúdo, são muitas vacinas atualmente, existem muitas diferentes vacinas, então vou tentar dar uma explicadinha o que a gente tem hoje disponível no mercado, tá bom? Vou começar explicando para vocês qual o objetivo da vacina, que muita gente não entende por que vacina. A vacina tem o objetivo principal criar uma memória imunológica na pessoa. Então, por exemplo, eu vou dar na vacina um pedaço do vírus, ou um vírus morto, ou um vírus em pedaço, alguma característica de um vírus que causa uma doença. Para quê? Para o corpo combater aquela doença e gerar uma memória. Então, quando a criança, o adulto entra em contato de novo com aquele vírus, a memória vai lá, vai produzir soldadinhos que vai combater o vírus antes de provocar a doença. Então, a pessoa acaba não apresentando aquela doença porque ela já tem a memória, já tem aqueles soldadinhos prontos para o combate. Mas existem diferenças entre as vacinas? Existem diferenças. Existem, na verdade, 3 tipos de vacinas diferentes. Essa parcela que eu vou tentar explicar um pouquinho. Existe a vacina atenuada, a vacina inativa e a vacina conjugada. O que é isso? Qual é a diferença entre elas? A vacina atenuada é como se fosse uma vacina enfraquecida. Então você pega o vírus, você pega a bactéria que provoca a doença, vamos pegar um exemplo, pega o vírus do resfriado e dá uma congelada nele, faz com que ele pare de funcionar. Então ele ainda existe, o vírus, só que ele não está funcionando. E aí você dá essa vacina para a pessoa. E aí ela vai produzir anticorpo, vai produzir memória imunológica contra aquela doença. Na verdade, quando você faz isso, o vírus perde a capacidade de gerar a doença, mas ele ainda está lá. A vacina inativada é diferente. O que ela faz? Os vírus estão todos mortos. Não tem mais nenhum vírus ali que é capaz de provocar doença. Qual a diferença mais importante entre a vacina atenuada e a vacina inativada? A vacina atenuada, ela produz muito mais reação. Então, reação local, febre, vermelhidão no braço, na bundinha que aplica, na região, porque ela ainda tem vírus ali. E alguns grupos de pessoas não podem tomar essas vacinas que são atenuadas. Por exemplo, a grávida não pode. Por quê? Porque o sistema imunológico dela está mais fraco. E aí, quando você faz um vírus que não está morto, ele pode provocar algum tipo de doença. Não uma doença em si, mas pode provocar uma reação maior naquela pessoa. Então, não pode usar. Ou a criança que tem alguma doença imunológica que acabe diminuindo o sistema imunológico dela também não vai poder usar. Então, são 2 diferentes tipos de doença. A inativada, todo mundo pode usar. Qualquer pessoa pode usar, porque a que tá ali tá morto. Então, é melhor, né? Vamos botar assim, ela é melhor. Mas ela precisa, às vezes, de maior número de doses, porque como
vírus está morto, ele produz um pouquinho menos de reação. Então a gente acaba tendo que fazer mais doses daquela vacina. E existe a vacina conjugada, que é diferente das outras 2 tipos de vacina. Ela, na verdade, ela não tem o vírus nem a bactéria. Ela tem pedaços de proteínas. Então essa aí não tem menor discussão, pode dar em todo mundo, porque ela só tem pedaços de bactérias. Muito bem. E existe um calendário específico de vacinação? Então, existe. Na verdade, existem 3 calendários no Brasil hoje em dia. Um calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, um calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações e o famoso PNI, que é o Programa Nacional de Vacinação, de Imunização. Esses 3 calendários têm pouca diferença entre eles, mas vou colocar no site, embaixo do post, um link para os 3 calendários. Qual é o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, é o do governo. Então, é o que todo mundo tem direito pelo SUS. Se você for no posto de saúde, ele vai ter todas aquelas vacinas e vai dar naquela faixa etária. Então, é o que todo mundo tem direito, tá certo? É o Programa Nacional de Imunização, que graças a Deus no Brasil é um dos melhores do mundo. Hoje nós temos as vacinas para todas as doenças no nosso calendário de vacinação do SUS. A diferença que eu vou explicar para vocês entre o SUS, as empresas particulares, as vacinas particulares que tem, em relação a uma é mais inativada, outra é mais atenuada. No particular, eles juntam mais vacinas para dar menos furada na criança, mas em relação ao número de doenças, as mesmas que tem no particular, tem no SUS. Nesse capítulo, eu vou seguir o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o calendário que foi divulgado agora, em 2015, no início do ano, que é o calendário mais atualizado que tem, tá certo? Antes do inverno chegar, é melhor se vacinar. Agora, na questão da vacinação desde o nascimento do bebê, ao nascer, existe alguma vacina obrigatória? Existe. A primeira vacina que o bebezinho toma é a vacina de hepatite B, tá? Ela tá presente em todas as maternidades do Brasil, públicas e particulares, tá? O ideal é que ela seja feita nas primeiras 24 horas de vida do bebê. Então, assim, quanto antes, melhor. Ela é feita no músculozinho da coxa do bebê. Ela é uma vacina inativada, então tem nenhuma reação. A criança não vai ter febre, a criança não vai ficar com vermelhinho, uma coxinha, nada disso. Quando ela é bem aplicada, não dá reação nenhuma. E ela protege contra a hepatite B. Hoje em dia é recomendado o teste de hepatite B, todas as grávidas fazem o exame de hepatite B. Se for positivo durante a gestação, ela tem que avisar o pediatra no momento do parto, porque além da vacina, o bebezinho tem que tomar um soro. Mas mesmo que a mãe seja positiva, o bebezinho também tem que tomar a vacina. Então a vacina é para todas as crianças. Nenhuma criança deve deixar de fazer. Não tem nenhuma contraindicação, tá? A única coisa diferente é que se o bebezinho for prematuro, então um bebezinho que tem menos de 2 quilos ou menos de 27 semanas, ele em vez de fazer as 3 doses que a criança normal faz, ele vai fazer 4 doses. Então você vai fazer logo que nasce e depois vai repetir a dose quando ele completar 1 mês. Então assim, essa vacina, ela como é inativada, foi o que eu falei, ela vai ter um número maior de doses. Então, para efetivamente proteger a criança, ela precisa de 3 doses, que vai ser dada ao nascer, com 2 meses e com 6 meses. Na rede pública atualmente, inclusive, já é dada a 4ª dose. Então é 0, 2, 4 e 6. Então, ou vão ser 3 ou vão ser 4 doses, não faz tanta diferença assim. A gente já sabe que com 3 doses, a efetividade da vacina é quase 100%. A segunda vacina que esse bebê vai fazer logo após ao nascer é a BCG. Ela não é feita na maternidade, ela é feita logo que o bebê sai da maternidade. Ela pode ser feita até o 10º dia de vida, então não precisa ir correndo pro postinho de saúde. Todos os postos de saúde do Brasil também apresentam essa vacina e ela protege contra as formas graves de tuberculose. Então, a tuberculose da cabeça e a tuberculose no corpo. Ela não protege contra a tuberculose pulmonar, tá? Ela é aplicada logo que a criança nasce, então tem até 10 dias para aplicar. Tem uma eficácia muito boa, em torno de 95% de eficácia. E ela é aquela vacina que a gente tem a cicatriz, que todo mundo tem a cicatriz no braço. Então, quando a criança toma vacina, ela pode ficar enjoadinha no primeiro dia,
pela dorzinha que causa na região e vai começar um processo de formação de cicatriz. Então vai formar uma bolinha, vai formar uma casquinha e depois forma a cicatriz. Esse processo depende de criança para criança. Tem criança que na primeira semana após a BCG já tá lá com a bolinha. Tem criança que isso vai demorar 3, 4 meses para se formar. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar ansioso, que vai formar a bolinha. Se não formar a cicatriz depois de 6 meses, a gente tem que revacinar. Há um tempinho atrás, os pais e as mães vão lembrar que se fazia uma segunda dose dessa vacina quando completava 7 aninhos de idade. Tanto que alguns papais e mamães vão olhar, o braço vai ter lá 2 cicatrizes. Hoje em dia já foi cancelado, não existe mais essa segunda dose, porque já mostrou que não aumenta a efetividade da vacina. Então não se faz mais essa segunda dose. Então é só realmente quando nasce, tá bom? Ok, pulamos para o segundo mês e é nessa fase que são aquelas famosas vacinas que dão reação? Isso, são essas mesmo. É porque nessa fase, o segundo mês é um mês que a gente vai dar mais vacina, na verdade. É para mais doença possível. O sistema imunológico da criança já está começando a se formar, então a gente já pode dar um número maior de vacina que a gente não podia dar antes. Então a gente vai dar contra, olha a quantidade de doença, ó, coqueluche, difteria, tétano, hepatite B, hemófilos influenza, poliomielite e rotavírus. São muitas vacinas. Então, como são muitas vacinas, existe uma tendência maior a fazer reação. E quais serão essas reações? Febre, irritação, sonolência, quando fica acordado chora o tempo inteiro, vermelhidão no local, fica com uma área importante, parece que tá inchadinha a perna da criança. É isso aí mesmo, é para muito tipo de doença. Então vou começar a explicar mais ou menos como é cada vacina. Vou falar primeiro as vacinas que tem disponíveis no público, que são a pentavalente, a poliomielite inativada e o rotavírus. Então vamos falar da pentavalente. A pentavalente é contra coqueluche, difteria, hepatite B e uma bactéria chamada hemófilos influenza, que dá meningite e pneumonia na criança. Ela vai ser aplicada na coxinha do bebê. Não pode ainda nenhuma vacina nessa idade ser aplicada nem no braço nem no bumbum, porque o bumbum, se for aplicado no bumbum, tem o risco de pegar o nervinho da criança. Então é realmente na coxinha da criança, tá bom? E ela vai ser realizada em 3 doses, com 2, com 4, com 6 meses, um reforço com 15 meses e um reforço com 4 anos de idade, para você ver a importância dessa vacina. E como eu falei, o mais importante é que a mãe saiba que essa vacina pode provocar esse tipo de reação. Ficar atento à febre, ficar atento à irritação, sabendo que isso vai acontecer. E geralmente o tempo, que acontece são nas primeiras 48 horas. Então, se passar disso, já não é mais a vacina. Então, as primeiras 48 horas que dá esse tipo de reação, tá? Então, essa é a pentavalente contra esse monte de doença que eu falei. E existe a vacina da polio. Sobre a vacina da polio, essa vacina da polio é a mesma vacina, as antigas de gotinhas? Isso, na verdade, ela é uma vacina mais nova, Antes a vacina da polio era aquela 2 gotinhas que a mãe ia no posto, que tinha aquele famoso Zé Gotinha. Zé Gotinha. Isso. E agora, ela é injetável. Por que ela é injetável? A injetável é muito melhor. A vacina da gotinha, ela era atenuada. Então, tinha o vírus vivo dentro da vacina. A injetável não. O vírus é totalmente morto. Então, ela é melhor para a criança. Dá menos reação. Dá uma segurança maior. Menor risco de evento adverso pós a vacina. E ela vai ser dada com 2, com 4, com 6 e com 15 meses. Nas campanhas que a gente tem aí, que ainda é a gotinha, não é a polio, ainda é a gotinha. 2 vezes por ano, uma no início do ano, uma no meio do ano. Tem a campanha de vacina contra a polio. Se você ainda é pequeno, se você vai ser mamãe, tome a vacina também. E doutora, sobre a vacina do rotavírus, há alguma diferença entre a vacina oferecida pela rede pública e a disponibilizada na rede particular? Tá. Vamos lá. Tem sim. A vacina do rotavírus não é injetável, ela é oral. Ela é um tubinho, não são gotinhas, é um tubinho com uma quantidade razoável de vacina que a gente dá para a criança chupar. É interessante a mãe ter noção que a gente dá muito mais do que a criança precisa. Então, se cair fora, se a criança
criança cuspir, não precisa ficar nervosa, achar que é porque não vai ser vacinado, que não vacinou completamente, não, porque a gente já dá uma concentração de substância do que ela realmente precisa. E existe, no público, ela é monovalente, no particular, ela é pentavalente. Ou seja, no público é contra um sorotipo, mas que é o mais prevalente no Brasil. Então, ele corresponde a cerca de 50% dos casos de diarreia na criança, que o rotavírus é contra diarreia. E no particular, ela é contra 5 sorotipos. Então, ela é um pouco mais abrangente do que a do público. Faz muita diferença, porque a monovalente corresponde a 50% dos casos, não existe tanta necessidade de fazer a pentavalente, tá certo? Monovalente, que é dado no público, ela é dado em 2 doses, uma com 2 meses e uma com 4 meses. E o importante dela é que ela não pode ser dada depois do 5º mês de vida da criança. A pentavalente, ela já é diferente. Ela é dada com 2, com 4 e com 6 meses de vida. Ela tem uma dose a mais por ela ser pentavalente. Então, o que acontece com essa vacina pentavalente? Ela produz um pouco menos de reação no início. E aí, por isso, a gente tem que dar mais uma dose lá no 6º mês de vida, que a monovalente a gente não precisa. Quero lembrar que a monovalente, ela é muito efetiva. Por isso é que se dá no posto de saúde a monovalente. A gente, depois do que foi implementado a vacina monovalente no calendário vacinal, a gente teve um decréscimo absurdo de crianças com diarreia, ou seja, diminuiu muito o número de casos de crianças com diarreia, principalmente crianças com diarreia grave no Sistema Único de Saúde. Então ela é super efetiva, então não precisa ficar desesperado, eu não tenho como pagar, como que eu vou fazer a pentavalente? Não, pode ficar tranquilo que o seu filho está bem protegido com a monovalente do público. Os efeitos adversos, ela é uma vacina atenuada, ou seja, o vírus está ali presente, então ela pode dar alguns efeitos adversos. Uma microdiarreia, então um evento de diarreia, naquele dia apresentar um número maior de evacuações, e uma coisa um pouco mais grave que se chama invaginação intestinal, que é um sangramento importante nas fezes. Se a criança, após a vacina, apresentar isso, ela tem que ir imediatamente para o hospital para ser avaliada. Mas isso é muito, 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 muito raro, principalmente nas vacinas atuais. As vacinas anteriores, logo que começou a ser dado o rotavírus, isso era mais presente. As vacinas atuais, com a modificação da vacina, com a melhoria da vacina, isso passou a ser muito raro. Então, corresponde a 0,1% dos casos. Só isso. E se a criança vomitar? A mãe sempre pergunta isso. E se a criança vomitar, o que eu faço? Nada. Como tem outras doses e tem uma quantidade excessiva dessa vacina, a chance dela ter absorvido a quantidade necessária é boa. Não precisa dar mais vacina. Pelo contrário, como existe esse risco de sangramento, a gente evita uma dose excessiva. Então, não dá outra vacina, não dá outro tubinho, não. É aquele tubinho, pronto, acabou. O que a criança absorver, absorveu, tá bom? No 2º mês, tem uma vacina que se chama hexavalente, que ela é dada na rede particular, ela não é dada na rede pública, que ela é o quê? Ela é a pentavalente inativada. Então, os vírus da pentavalente estão mortos. Então, ela provoca menos reação adversa. Os mesmos vírus, na verdade, as mesmas bactérias, que eu tô falando vírus, mas é as mesmas bactérias da vacina, só que eles estão mortos. Então, as reações adversas são menores. E junto, na particular, eles conseguem adicionar a vacina da polio nessa mesma vacina. Então, em vez de tomar as 2 picadas do público, a criança toma uma picada só, porque a polio está junto dessa vacina. Então, a diferença do público particular é só essa, é que a vacina está inativada, ou seja, dá uma menor reação, e a vacina está junta. Então, é uma picada a menos do que na rede pública. Só essa a diferença. E tem a vacina pneumocócica ainda. É muita vacina, né? No 2º mês. Essa vacina, ela pode ser dada tanto no 2º mês como no 3º mês. Depende do calendário de vacinação que o estado está seguindo, né? Tem estados que botam no 2º mês e tem estados que botam no 3º mês. E ela previne contra pneumonia e contra otite. É uma vacina super
importante. É uma vacina que entrou no calendário vacinal brasileiro há pouco tempo. Ela só entrou no nosso calendário em 2010, 2011. Efetivamente entrou em 2012. Previne contra pneumonia, infecção de ouvido, e é uma bactéria que é muito presente no Brasil. Ela é a que a gente chama de 10 valente, contra 10 tipos de pneumonias. Ou seja, seu filho, quando toma essa vacina, ele está protegido contra 10 tipos diferentes de bactérias da pneumonia. Tá? Ela é uma vacina, como já falei anteriormente, que ela é conjugada. Então, o que é isso? É só proteínas. Então, a chance de dar reação é muito baixa. Ela não é uma vacina que dá muita febre, não é uma vacina que dá reação no local. Pode até dar, mas não é o normal. O normal é a criança sair sem problema nenhum, não sentir nada, não ter nada naquela vacina. E ela vai ser reaplicada. Então, ela vai ter a segunda dose com 4 ou com 5 meses e vai ter a terceira dose com 6 e uma quarta dose com 12 e 15 meses, ou 15 meses. Então, elas vão ter 4 doses dessa vacina. Com esse esquema, a gente tem uma garantia de 100% de efetividade, tá certo? No particular, existe até uma outra vacina que chama-se 13 valente, que é contra 13 tipos de pneumonia. Mas ela não... Os outros tipos de pneumonia que ela proporciona não é tão importante quanto os do público. Então, não faz muita diferença ser 10 ou 13 valentes, tá bom? Então, vamos finalizar as vacinas do segundo mês. O que a gente vai fazer? Na rede pública, a gente vai fazer a pentavalente, a polio inativada, o rotavírus oral e, dependendo da sua região, a pneumocócica. Na rede particular, o que a gente vai fazer? Vai fazer a hexavalente, o rotavírus oral, a pneumocócica, certo? Esse é o calendário vacinal do segundo mês. Bom, nesse segundo mês é muita vacina. Ok, o bebê tomou essas vacinas todas e chegou ao terceiro mês. Quais as vacinas serão aplicadas nesse período? Então, o terceiro mês é um mês mais simples. Ele é a única vacina que é aplicada é a meningocócica, que é contra a meningite, que é tão temida pelos pais. Ela entrou no calendário vacinal há pouco tempo, junto com a pneumocócica. Antes ela só tinha no particular, mas agora ela já tem no público, e ela são pedaços de proteínas igual a pneumocócica. E assim, é uma vacina muito importante, né? Há de pensar que é uma doença muito grave que afeta em torno de 1.000 crianças por ano no Brasil, com uma mortalidade de quase 400 casos. Então, uma mortalidade muito alta. Então, é uma vacina muito importante. Inclusive, meningite vai ser um dos temas dos nossos próximos capítulos depois da vacinação. Então, sem ser a próxima, a outra. Vai ser só sobre meningite. Ela vai ser dada na coxinha, igual às outras. Vai ter um reforço com 5 meses e um reforço com 1 ano a 1 ano e 3 meses. Dá pouca reação, né? É uma vacina que dá pouca reação, mas pode dar vermelhidão, febre, febrinha um pouquinho mais baixa. E logo que você dá a primeira dose da vacina, ou seja, com 3 mesinhos de idade, você já tem uma eficiência de 78% da vacina. Então, assim, é uma eficiência muito boa já para a primeira dose, e a gente ainda vai fazer mais 2, tá? E lembrar que protege contra o tipo de meningite tipo C. Então, não protege contra as outras meningites. Então, assim, vai dar a vacina, tem que dar, é uma vacina muito importante, mas ela vai proteger contra a meningite tipo C, que é a mais grave. Ela não protege contra a meningite viral, um monte de outras meningites que a gente vai conversar lá no próximo capítulo. Antes do inverno chegar, é melhor se vacinar. Chegamos agora no 4º mês de vida. Quais são as vacinas, doutora? Agora, assim, é muita vacina. Os primeiros 6 meses são o período que nós vamos dar quase vacina todo mês. O único mês que não é dado vacina é no primeiro mês. Então, assim, é muita vacina mesmo. No 4º mês, é aquele desespero da mãe. Por quê? Porque é a vacina que dá mais reação. Porque é aquela primeira vacina que a gente deu aos 2 meses, só que é uma dose de reforço. Então, o que acontece? O organismo já tem alguns anticorpos lá para combater. Então, ele combate a vacina
vacina. Então dá a febre um pouco mais alta, dá reação local, a criança fica muito, muito, muito irritada. A gente brinca que a vacina do 4º mês é a pior vacina de todas. E aí, quais são as vacinas que vão ser dadas nesse período? A mesma de 2 meses. Então vai ser dada a pentavalente, a polio, a hexavalente ou a hexavalente no particular, a pneumocócica, o rotavírus. Então é muita vacina. No 4º mês, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer no público a pentavalente, mais rotavírus, mais a pneumocócica, dependendo da sua região. No particular, a gente vai fazer a hexavalente, a pneumocócica e o rotavírus. É complicado, é muita vacina, mas eu acho que a gente conseguiu explicar a maioria das coisas, né? Então vamos pro 5º mês? Vamos lá, não acabou não. Chegamos ao 5º mês, esse bebê será espetado, terá que gotinha, doutora Tatiane? Então, gotinha não, ainda tem vacina. Também vai ter a gotinha, mas tem a vacina. No 5º mês, ele vai fazer o reforço da meningo C, então da vacina contra a meningite. Então vai ser só essa. Dependendo da região, pode ser dada a pneumocócica junto. E aí vai ficar a pneumocócica e a meningo se ela não foi dada com 4 meses. Ok, então o 5º mês é light, para o bebê dar uma descansada. E no 6º mês, quais são as vacinas? E o 6º mês é tudo igual de novo. É aquele turbilhão de vacina. Então é a mesma vacina do 2º, do 4º, que vai ser dada no 6º. Então, a hexavalente ou a pentavalente, o rotavírus, se for o pentavalente, senão não tem essa vacina. A 3ª dose da pneumocócica. E aí, em vez de ser dada a polio injetável, vai ser dada a polio oral. Exatamente, polio oral. Você ainda não havia falado dela. O que seria a polio oral, seus benefícios, enfim, as suas principais características? Então, a polio é aquela vacina antiga da gotinha, uma das primeiras vacinas a ser feitas no mundo, né? Junto com a varíola, que já não é dada mais. Ela é famosa, a gotinha, são só 2 gotinhas que previne contra a polio. Qual é a desvantagem dela em relação à polio injetável? Que ela é atenuada, então dá alguns tipos de reação. Por conta disso, o governo está reduzindo cada vez mais essa vacina. Então, hoje, a gente dá muito menos doses do que dava antigamente. Antigamente, se fazia em torno de 10 vacinas de polio, gotinhas. Hoje a gente está vacinando em torno de 6 vacinações de polio por dia. Isso diminui o risco de efeito colateral, diminui o risco de uma doença que nós chamamos de polio vacinal, que é um quadro light parecido com o de polio, que não é uma polio, mas é um quadro parecido com isso. Então, diminuindo esse risco que fica melhor para a criança. A gotinha, ela vai ser dada no 6º mês, vai ser dado lá na frente nas campanhas de vacinação até o 5º ano de vida da criança. Depois do 5º ano, não é para dar a vacina, mamães. Vocês não estão protegendo mais o seu filho indo para a campanha de vacinação. Vocês não estão protegendo mais o seu filho dando vacina após o 5º ano de vida, porque essa vacina ela é segura até o 5º ano de vida e por isso que ela só é dada até o 5º ano de vida, tá bom? Bom, pessoal, daremos uma pausa no tema. Semana que vem continuaremos falando sobre vacinação, ok? Agora vamos à participação dos nossos ouvintes em nosso bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal! E-mail e zap. Muito bem, sessão de interatividade, continuem participando através do nosso e-mail ou WhatsApp. O e-mail, anotem, contato@pedcast.com.br e o nosso WhatsApp 21 97 959 0502. Primeira participação desta semana é da Alessandra, de Tremembé, São Paulo, final de telefone 8819. Olá, doutora Tatiane Maete, sou Alessandra, tenho 37 anos, 4 filhos, sendo caçula de 1 ano. Ele acorda várias vezes durante a noite e só quer peito, não pega mamadeira. Existe algum calmante para dar a ele que o ajude a dormir? Estou exausta, há 1 ano que não durmo direito. Alessandra, vamos lá, vamos começar por parte. Esse problema é um problema que acontece com muitas mães, né? Sobre os filhos que não dormem, né? Inclusive, nós vamos fazer um episódio só sobre sono, falando sobre
várias fases dos sonos da criança. O que eu vou te adiantar já um pouquinho para você? A criança nessa faixa etária de 1 aninho, ela às vezes tem algumas crianças que necessitam uma vez na noite fazer uso de comida. Então, ou leite materno, ou a mamadeira, alguma coisa assim. Além disso, é porque o seu filho está acostumado a acordar para mamar. Então, você vai ter que fazer um esforço dentro da sua casa para quando ele acordar, não dar mamadeira. Então, nem dar o peito. Então, vai ser uma semana ruim, que ele vai chorar muito, mas vai ser uma semana que você vai estar educando o seu filho. É a mesma do falar não, do educar. Então, você tem que educá-lo. Ele ficar mamando toda hora não é bom nem para você, nem para ele. O sono dele fica picado, aí ele vai dormir mais durante o dia, ele não dorme bem à noite, vai ter sonos picados ao longo do dia, 10, 15 minutos também. Por quê? Porque o organismo dele não está acostumado com um sono longo. Então isso você vai ter que trabalhar. Não existe calmante, não existe remédio que a gente dê para a criança para ela dormir. Não se faz mais isso, não tem nenhum motivo. Que nós sabemos que se a mãe bater firme, se a mãe não der o peito, a criança vai começar a dormir mais tempo. Então é você aí na sua casa educá-lo devagarzinho para ele ir diminuindo cada vez mais a mamada até ficar com uma ou nenhuma mamada noturna. Muito bem, vamos à próxima mensagem. Adriana de Siderópolis, Santa Catarina, final de telefone 9837. Doutora, meu filho tem 1 aninho e começou a ir para a creche semana passada. Porém, como ele chorava o dia todo e não comia nada, resolvi tirá-lo de lá. E aí, doutora, correto? Uma semaninha chorando, tem que tirar da creche? Não, você fez errado. Na verdade, é uma adaptação, né? Ele vai chorar mesmo. Você tem que deixar o seu filho chorar. Ele deve estar muito acostumado com você, deve estar muito agarrado com você e por conta disso ele não quer ir pra creche. Isso é normal. Existe uma adaptação. Então, por isso que existe esse nome. O primeiro mês da creche é uma adaptação da criança, aquele novo universo. São várias pessoas que ele não conhece, que ele nunca viu na vida. Ele estava acostumado com você, na sua casa, naquele ambiente seguro para ele. Ele tá indo para um ambiente desconhecido. É um ambiente que ele não conhece ninguém, não conhece aquela casa, não conhece aquele ambiente, não conhece aqueles brinquedos. Então, cada criança é uma criança. Tem criança que no primeiro dia já se adapta, já vai, já corre, já tá rindo. Tem criança que precisa desse período de adaptação. Se você, toda vez que você colocar ele chorar, ele nunca vai se adaptar. Ele vai ter que chorar. É normal. Bote de novo. Se não gostou daquele ambiente, não gostou daquela creche, troca de creche, troca de ambiente. Tem que, pelo menos, 1 a 2 meses de adaptação. E aí, vai vendo o que vai ficando com ele, fica 1, 2 dias com ele dentro da creche, depois sai, deixa chorar pelo menos 1 hora, depois qualquer coisa busca de novo, no dia seguinte deixa mais, vai, até ele acostumar. Ele tem que acostumar. Toda criança tem que acostumar porque ela tem que ser social. Ela não vai ficar o dia inteiro com você o resto da vida dela. Então ela tem que se acostumar. Ok, mais uma mensagem de um papai. Aliás, tô gostando de ver bastante participação dos papais também aqui no nosso podcast, mostrando que o papai também cuida muito bem dos seus filhos. Vamos lá, Marcelo Ribeiro de Curitiba, Paraná, WhatsApp, final de telefone 7024. Olá, doutora, gostaria de saber qual o momento certo para tirar o bebê da fralda. Será que é muito difícil? O desfraude também vai ser um tema de um próximo episódio, tá? Provavelmente daqui a 3, 4 semanas, que nós vamos falar tudo sobre isso. Sobre como tirar a fralda noturna, como tirar a fralda diurna, o que pode acontecer. O mais importante, Marcelo, é que seu bebê esteja preparado. Geralmente isso acontece por volta de 2, 3 anos de idade e ele vai dar sinal para você que tá preparado. Então ele vai avisar quando ele faz, vai pedir para tirar a fralda, vai falar, fiz xixi, vai avisar, às vezes depois que fez, mas isso já é um indicativo de que ele já tem noção do que é fazer xixi. As fraldas, geralmente as noturnas, começam a acordar mais secas, significando que ele já está conseguindo prender mais o xixi. Isso são indicativos de que ele já está cada vez mais preparado para a fralda. Para tirar a fralda. Quando a criança não está preparada, esse desfraude é mais longo. Então, você fica tentando ensinar uma criança
criança que ainda não está 100% preparada. Então você pode ficar 1 a 2 meses tentando tirar a fralda e ser um desespero, porque aí vai fazer xixi em tudo, vai ser o caos. Quando a criança está preparada, tem criança que em 3 dias você já consegue o desfraude completo, tirando a fralda da noite aí, que já é um outro episódio, né? É uma outra etapa. A fralda noturna é uma outra etapa. Às vezes a gente deixa pra tirar com quase 4 anos de idade. Então, assim, bebê completou 2 anos de idade, comece a observar no seu filho se ele já está amadurecido para tirar ou não tirar a fralda. Notou que ele está amadurecido, você vai ver que vai ser muito mais fácil. Às vezes, muito mais rápido do que você pensa a retirada dessa fralda. Então, espere o sinal do seu filho e não a idade específica, o sinal do seu filho, tá bom? Muito bem, mais uma mensagem de um ouvinte. Lavínia, de Cuiabá, Mato Grosso, final de telefone 3451. Olá, doutora Tatiane, minha filha entrou na creche com 4 meses. No primeiro ano de creche, apresentou muitos episódios de febre. E agora, com 2 anos, não apresenta tantos episódios assim. Porém, agora o nariz não para de escorrer. Isso é normal? Lavinha, é normal sim. O que acontece? O primeiro ano foi quando a gente conversou no outro episódio anterior. Se você não escutou o episódio anterior, escute o episódio anterior que a gente fala sobre creche e fala sobre as infecções. O primeiro ano, ela tá descobrindo os vírus. Então, os vírus estão lá, ela não tem contato nenhum, ela não tem memória imunológica. Então, tudo que ela pega, ela tem uma reação maior. Tem a febre, tem um resfriado mais forte, tem essa infecção mais forte. No segundo ano, ela já teve o contato com muita coisa. Então, o sistema imunológico dela já tá melhor preparado. Então, em vez dela ter a febre, em vez dela ter aquele episódio maior, ela acaba ficando mais só com o nariz escorrendo, com aquela tosse chata. A relação do resfriado é menor, a reação do resfriado é menor. Então, você tem um quadro diferente. Então, em vez daquela febre, ela tem o quê? O nariz escorrendo, a tosse, o espirro. É comum isso. Isso vai melhorando. Então, assim, no inverno, a gente tem mais. E agora, com a entrada da primavera, o início de agosto, você já vai notar uma melhora importante nela. O nariz já vai começar a diminuir a secreção, vai diminuir a tosse e ela vai passar o de setembro a dezembro muito melhor do que de maio agora até agosto, tá bom? Muito bem, ficamos por aqui, não deixando de falar importante. Continue mandando sua mensagem. Recebemos muitas mensagens essa semana novamente. Tivemos que selecionar, filtrar, né, pro nosso tempo, escasso tempo aqui por episódio, mas continue o WhatsApp, e-mail também, e os nossos episódios que você pode acompanhar no nosso site, no pediatradigital.com.br. Curta também a nossa fanpage, estamos lá rumo aos 100 mil seguidores. Nossa fanpage fica no facebook.com/pediatradigital. Curta, compartilhe e nos ajude na nossa grande missão, que é levar conteúdo de qualidade a todos os pais, mães e responsáveis pela saúde e bem-estar das nossas crianças. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem falando de novo sobre vacinação. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.